Notem como isso é importante. Se eu coloco para você aqui da importância de como é vital para cada um de nós a verdade dessa revelação daquilo que nós somos, daquilo que trazemos em nós, além desta pessoa, como nós nos vemos, como nós nos conhecemos. Uma coisa é você se aproximar e ter por si mesmo a visão da necessidade desta compreensão direta sobre o autoconhecimento, desse aprender sobre o autoconhecimento. A outra coisa é ser convencido por outro, é ser convencido por alguém. Quando você é convencido de alguma coisa, alguém lhe convence rapidamente de uma outra coisa. Quando você tem por você mesmo a ciência de algo, você não tem um convencimento dado por alguém. Não é uma crença que você recebeu. Não é uma sugestão que lhe deram. É algo que dentro de você faz muito sentido. Aqui, de nada adianta estarmos aqui tocando com você na beleza desse encontro com a verdade divina, com a verdade de Deus, com a verdade do seu ser. Nós não podemos ser convencidos disso. Nós precisamos tomar ciência do valor, da importância, de como isso é vital para cada um de nós. É muito comum as pessoas aspirarem, desejarem, anelarem pela felicidade, pelo amor, pela paz, pela liberdade. Mas isso fica no campo das ideias, no campo das teorias, dos conceitos e das crenças. Não há qualquer trabalho delas nessa direção. Mas quando você está de fato queimando por isso, você não precisa ser convencido por alguém. Há algo dentro de você que lhe mostra a importância desse aprender sobre nós mesmos, desse aprender sobre você. Aqui estamos juntos vendo essa questão desse aprender. A diferença de aprender aqui e agora, com aquilo que somos, com a verdade que apresentamos ser, com aquilo que expressamos ser dentro da vida, no contexto das relações. Há uma diferença entre aprender assim diretamente e a verdade desse aprender para aquilo que nós aí fora chamamos de aprender alguma coisa. Se você precisa aprender um idioma, você vai levar algum tempo adquirindo informações. Então, essas informações, esse conhecimento, a partir do exercício prático, aquela compreensão do idioma irá acontecer. Então, esse aprender é um aprender de acumulação de informação, de exercício, prática e de efetivação de experiência. Aqui, esse aprender sobre nós mesmos é algo diferente. Quando você está triste, o que é essa tristeza? Quem é esse elemento triste? O que é esse pensamento
na tristeza? O que é esse sentimento na tristeza? Haverá uma separação entre esse que está triste e esse pensamento? Entre esse pensamento e o sentimento? Entre esse sentimento e aquele que está triste? Repare, essa qualidade de investigação da natureza do eu, da natureza desse mim, desta pessoa, é esse aprender. E esse aprender requer esse olhar. Aqui estamos diante de algo diferente de adquirir um conhecimento para depois dele fazer uso. Aqui estamos diante de algo para tomarmos ciência nesse instante, nesse momento presente. Assim, aprender sobre nós mesmos é algo que está aqui e agora acontecendo. Então, como nos aproximamos disso? Olhando, observando, ficando ciente de como nós funcionamos. Não há nenhum conhecimento sendo adquirido. Não há nenhuma experiência sendo guardada na memória. É um passo novo. A cada momento, um novo passo. Ele não se repete. Você não pode fazer uso de um conhecimento sobre si mesmo no futuro. O conhecimento sobre si mesmo para o futuro é uma memória, é uma lembrança, é uma recordação. É um mero conhecimento com experiência, algo que vem do passado. Em geral, as pessoas querem aprender sobre elas mesmas para atuarem no futuro com base no conhecimento que já trazem. Sim, essa qualidade de conhecimento não é a verdade da compreensão daquilo que somos aqui e agora. Essa qualidade de conhecimento traz a facilitação da pessoa sendo melhorada, sendo modificada, sendo transformada. É o que, em geral, as pessoas chamam aí fora de autoconhecimento. Aqui usamos essa expressão de uma forma diferente. Autoconhecimento é a ciência da revelação desse movimento, que é o movimento do eu, do ego, desse mim, que é um movimento que vem do passado, sendo nesse momento volatizado, desfeito, desconstruído. Não se trata de alguém sendo construído para o futuro. Alguém sendo modificado e sendo estabelecido em um novo formato para o futuro. Aqui a expressão transformação, quando usamos dentro dessas falas, não é nesse sentido. Nós precisamos sim de uma profunda, real e radical transformação. Mas não é da transformação do eu, nesse mim. Nós precisamos de uma real transformação de visão, de percepção, de clareza de vida. Isso é possível quando temos a presença do novo e não da continuidade modificada do velho. Para nós, a expressão transformação é a modificação do velho. É o velho sendo modificado e tendo uma continuação renovada. Não é isso que tratamos aqui com você, quando tocamos na beleza desse encontro com nós mesmos, desse aprender. Porque esse aprender sobre quem somos é agora e aqui. Não levamos isso para o minuto seguinte.
A cada momento, nós estamos diante desta dinâmica, que é a dinâmica do eu, que é a dinâmica do ego, que é a dinâmica desta pessoa. Esse movimento em nós, que é a identidade egóica, é um movimento dinâmico que precisa ser visto momento a momento, instante a instante. Assim, o que diferencia esse aprender sobre o autoconhecimento desse aprender técnico sobre qualquer um outro assunto é que nós aqui não fazemos uso do conhecimento aprendido. O que foi aprendido não está no aprender. Aquilo que está no aprender é agora aqui, acontecendo e terminando. Como isso se torna possível em nossas vidas? Trazendo para esse momento uma atenção sobre as nossas reações. Assim, se a tristeza está presente, e aqui estamos dando esse exemplo da tristeza, o pensamento da tristeza está presente, ou o sentimento da tristeza, mas poderíamos aqui usar qualquer um outro exemplo, de qualquer um outro estado interno nesta consciência, que é a consciência da pessoa, que é a consciência do eu, que é a consciência egóica. São diversos os quadros ou estados internos nesta consciência. Aqui, a ciência da compreensão de um estado, como essa compreensão se processa, é a base para a compreensão de qualquer estado de consciência egóica, de qualquer estado de consciência desse mim. Se você compreende o que é a compreensão da tristeza, se você compreende o que é a compreensão do medo, ou a compreensão do desejo, ou da ansiedade, ou da preocupação, aqui, se você tem essa compreensão, você sabe lidar com a mente egóica, com esta mente que se separa a partir de um centro que é esse mim, esse eu, esse ego. A beleza desse encontro com a verdade desta revelação do eu é o fim do eu, é o fim do ego, é o fim desse mim. Então, há algo novo se revelando nesse aprender, momento a momento, a cada instante. Aqui, esse contato que temos com a experiência da tristeza. Observe, quando você está triste, alguém lhe feriu, alguém lhe magoou, ou alguma coisa lhe atingiu emocionalmente, sentimentalmente. E isso está aqui agora aparecendo nesse formato de pensamento e sentimento e emoção. Quando há lágrimas, pranto, ou qualquer uma outra expressão desse sentimento, o que está presente nesse momento, o que está presente nesse momento é a presença de uma imagem, a imagem que você construiu sobre você. Ela foi ferida, ela foi magoada, ela sofreu algum prejuízo. E ela está em um estado interno de rejeição, de autoexplicação, de avaliação, com base no modelo do pensamento. Aquilo que está presente aqui, nesse sofrimento de tristeza, é esta imagem. A imagem que você tem sobre quem você é, que não mereceu aquilo,
que não poderia ter passado por aquilo, que não poderia ter perdido aquilo, ou qualquer uma outra causa aparente desta dor, deste emocional estado de sofrimento. Aqui estamos diante de uma ilusão. Sim, de uma ilusão. É a ilusão desta autoimagem. Nós precisamos descobrir a verdade sobre esse eu, sobre esta pessoa, sobre esse mim. A verdade sobre ela é a verdade sobre você. Essa verdade sobre você é a ilusão desta autoimagem, desse que se magoa, se ofende, se aborrece, desse que se entristece. Podemos nos livrar desta autoimagem, portanto, desta ilusão, que é a ilusão do eu, que é a ilusão do ego, para uma vida livre em amor, em liberdade, em felicidade. Isso requer a presença desse aprender como nós funcionamos. Nós estamos por demais desatentos a essas reações quando surgem. Elas surgem agora, mas estão vindo da memória, estão vindo do passado. Naquele momento em que você foi magoado, ferido, ofendido, você estava desatento, guardou essa lembrança. Nesse guardar a lembrança, está cultivando uma imagem de si mesmo, não merecedora de ter passado por aquilo, e agora, aqui nesse momento, a coisa está voltando. Podemos tomar ciência disso, entrar em um direto contato com esta autoimagem, olhando para ela, observando como ela cultiva, alimenta esses pensamentos, esses sentimentos, esta autocompaixão. É algo muito comum. O ser humano vive nesta autocompaixão, nesta autocomiseração, se vendo não merecedor das coisas, ou se vendo muito merecedor das coisas. Tudo isso se situa dentro desta autoimagem, essa baixa autoestima presente no eu, no ego, nesta autoimagem. Veja, essa autoimagem, esse eu, esse ego, é a pessoa, é o mim. É como você sente ser, é como você se vê sendo. A condição da pessoa é de baixa autoestima ou é de alta autoestima? A condição do ego presente é uma condição paradoxalmente estranha. Nós não queremos sofrer, mas nós amamos o sofrimento. Nós não queremos ser maltratados, mas amamos cultivar imagens de alguém que foi maltratado. Então nós vivemos em autocomiseração, em autopiedade, nesse cultivo desta autoimagem. Aqui o encontro com a ciência do seu ser é que é o fim desta autoimagem, o fim desta ilusão, que é a ilusão do eu, que é a ilusão do ego. É o que estamos propondo aqui para você, investigando aqui com você. Podemos libertar desse sistema psicofísico em nós, desse corpo e dessa mente. Podemos libertar, liberar, permitir que desapareça toda forma de autocompaixão,
toda autopiedade, toda forma de autopreservação do eu, de autopreservação do ego, é o que estamos com você aqui explorando, vendo a importância. Mas quando você tem fome, ninguém precisa lhe convencer da importância de comer. Você nem se preocupa com a importância de comer quando tem fome. A fome está presente e basta a fome. Aqui juntos, nós estamos dentro de um trabalho para o despertar desta real consciência, para o fim dessa ilusão, que é a ilusão desta ego-identidade. Não se trata de ser convencido por alguém. Não se trata de alguém nos mostrar a importância de viver sem sofrimento. Eu tenho percebido que a maioria das pessoas que se aproximam desse trabalho, elas, a princípio, parecem ter a necessidade dessa visão. Mas elas não têm uma real necessidade dessa visão, porque elas não têm fome. Como seres humanos, nós vivemos muito entretidos com distrações, com mecanismos de escape, de fuga do sofrimento, mas continuamos mantendo esta psicológica condição interna de autocompaixão, de autopiedade. Nessa forma de autocomiseração, nós sustentamos nossas vidas por 40, 50, 60 anos. Aqui o que nos aproxima de uma visão da verdade sobre nós mesmos é aquilo que Ramana Maharshi, você tem aqui a foto dele, em todos esses vídeos. É o sábio da montanha de Arunachala. É o que Ramana chamava de Atma Vichara, esta ciência da auto-observação. Observar nossas reações, observar aquilo que se passa conosco, aqui e agora. Sem alimentar, sem dar continuidade à ilusão de alguém presente, resistindo à vida, lutando contra aquilo que está presente aqui e agora, nesse instante. O que é esta auto-observação? A íntima relação entre Atma Vichara e meditação. É algo maravilhoso. Compreender o que é se aproximar de si mesmo para olhar nossas reações. Apenas olhar. Sem alimentar a continuidade de pensamentos sobre um sentimento, uma emoção, uma sensação. Sem alimentar essa sensação, essa emoção, esse sentimento. A forma como temos alimentado isso é colocando sempre, constantemente, uma identidade presente nessa experiência, sendo o experimentador da experiência, sendo o pensador desses pensamentos, sendo alguém nesse sentir. Aqui, auto-observação é olhar, apenas olhe, não aceite, não rejeite, observe. Se uma memória vem do passado e traz com ela uma sensação, um sentimento, uma emoção, apenas olhe, fique ciente, permita que esse instante revele completamente esta condição para que ela se dissolva. É que constantemente nós estamos nos envolvendo com o pensamento, com o sentimento, com a emoção, colocando uma identidade presente,
E quando essa identidade está presente, ela se sente diminuída, agredida, violentada, infeliz. Ela se sente especial nesta autocomiseração, nesta autopiedade. Mas quando você aprende a olhar, e esse aprender é nesse instante, é nesse momento, é olhar sem o eu, é olhar sem esse pensador, sem esse experimentador, olhar sem esse passado, sem essa continuidade de uma identidade nisso. Esse olhar traz a presença da meditação. A beleza de um encontro com o momento presente, com o que quer que esteja ocorrendo externamente ou internamente, sem colocarmos uma identidade presente, se envolvendo nessa experiência, é o fim para essa ilusória identidade. É isso que termina com esta autoimagem. Porque esta pessoa, esta entidade, esse eu, é a autoimagem. Quando eliminamos a separação entre esse eu e o não eu, entre esse sentimento e aquele que sente, entre esse pensamento sobre essa história e o pensador desse pensamento, quando eliminamos essa separação, eliminamos a dualidade. Isso é o fim para esta autoimagem. É a presença da ciência da meditação. E quando essa autoimagem termina, essa tristeza termina, essa ansiedade termina, essa depressão termina, essa angústia termina, esse medo termina. Portanto, a forma real para uma aproximação da experiência, a verdadeira aproximação da experiência, é a ciência de que não existe qualquer elemento presente para fazer algo com a experiência. A forma real da aproximação com o sentimento é a ciência de que temos apenas o sentimento, temos apenas o pensamento, temos apenas a emoção. Não coloque uma identidade presente nisso. E dessa forma você irá terminar com esta autoimagem, com esta pessoa, com esse mim, com esse ego. Então algo novo se fará presente. Quando eliminamos esta separação, quando não queremos fazer algo contra, ou justificamos esse quadro a partir desse pensador, isso se desfaz. O problema surge é que estamos constantemente desatentos. É nessa desatenção que ocorreu ali, naquele momento no passado, o insulto, o aborrecimento, a contrariedade, porque estava presente essa autoimagem. E nós estamos continuamente sustentando essa autoimagem. É um elemento que vem do passado e está aqui nesse instante, voltando nesse formato de memória, nesse formato de lembrança. Notem que é um estado
que não foi resolvido. E é por isso que está voltando. Naquele momento lá estava o Estado. E agora aqui o Estado está presente. Tudo que nós temos feito na vida é dar continuidade a esse eu. Nós estamos dando continuidade a esta ego-identidade, a esse elemento que vem do passado. Não sabemos lidar com o pensamento, com o sentimento, com a emoção, com a sensação, com a percepção, porque estamos constantemente trazendo esse elemento que vem do passado, confirmando uma imagem, uma representação mental, a história do eu. Nesse instante, a verdade da revelação divina consiste na ciência deste ser, na ciência de Deus, no fim dessa autoimagem. Essa é a verdade sobre a beleza da meditação, da real meditação de uma forma prática. Nós temos aqui no canal uma playlist sobre esse assunto. O que é esta real meditação? O que é a meditação de uma forma prática? Depois você dá uma olhadinha aqui no canal. Essa é a forma verdadeira de uma aproximação da vida sem o eu, sem o ego, sem o passado. Aqui nesses finais de semana estamos trabalhando isso com você. São 2 dias juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros online, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O homem deve seus movimentos a outro poder, enquanto ele pensa que ele próprio faz tudo. Assim como um homem com uma perna só, que blefa, dizendo que se fosse ajudado a ficar de pé, lutaria e afugentaria o inimigo. A ação é impulsionada